Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, eu, Dr. Rogério Pavan, estou aqui mais uma vez para bater um papo, conversar com vocês a respeito de odontologia, mais especificamente da odontologia do século XXI, que é o tema desse nosso podcast, né? Odontologia do século XXI, onde a gente fala de uma porção de coisas e dos avanços que a odontologia vem conseguindo ao longo dos anos, né? Então, o mais importante é a gente entender que tudo está em constante mudança e devemos estar atentos a isso, prestando atenção para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Assim aconteceu com a odontologia. Nos episódios anteriores, nós contamos para vocês desde a história, do surgimento desta tecnologia que nós conhecemos hoje como biorreprogramação bucal, né? Contamos para vocês as grandes diferenças que existiam entre a odontologia quando ela era pensada no século passado e a odontologia deste novo milênio. E também começamos a falar para vocês a respeito das funções ligadas à boca, funções que vocês, na sua maioria, nem sequer sabiam que existiam, né? Então, esse é o intuito desses programas, desses episódios, trazer para vocês aqui o máximo em termos de informação, conhecimento e entendimento a respeito de uma coisa que você tem e usa bastante, que é a sua boca, não é? Todos nós usamos bastante a nossa boca para falar, para sorrir, para mastigar e as funções outras que nós estamos aqui explicando para vocês. Hoje iremos falar sobre a função do equilíbrio esquelético e postural relacionado à boca, tá? Nos episódios anteriores já falamos da função respiratória, da função bioquímica digestiva e hoje iremos falar para vocês a respeito da relação que existe entre o equilíbrio esquelético e postural, tá bom? É bem interessante, muito bacana, muito legal, espero que você goste. Mande seu comentário pra gente, fale conosco o que você está achando. Se você quiser saber de algum tema específico, nós obviamente já temos uma ordem aqui para estar lançando os programas, os episódios, mas se você quiser algum tema específico, nós podemos estar programando e até avisando você quando ele vai estar sendo trabalhado, tá certo? Então, é sempre um prazer ter você aqui nos ouvindo. Eu fico muito contente de que esta informação chegue mais longe possível. O nosso objetivo é que ela vá muito longe. O nosso objetivo é que bilhões de pessoas nesse planeta possam se beneficiar com as descobertas da biorreprogramação bucal e elas possam ter melhorias significativas na sua qualidade de vida através de tratamentos simples. Quase todos os episódios eu falo sobre isso e vou repetir mais uma vez que eu acho que é bem importante. Então, por exemplo, o que é biorreprogramação bucal? Nós escolhemos esse nome porque ele fica autoexplicativo, né? Bio quer dizer a biologia, tudo que é ser vivo, né? Reprogramação, bastante simples e tranquilo de explicar, que é reprogramar o equilíbrio do organismo, né? E bucal quer dizer que nós vamos equilibrar a biologia ou reequilibrar a biologia através da boca. Então, é disso que se trata, é disso que nós vamos falar aqui para vocês. E, em resumo, a gente coloca que é uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca, tá? O intuito é tentar fazer com que fique o mais didático possível. Isso vem de alguma experiência que nós já tivemos fazendo programas de rádio. Então, o objetivo é fazer com que fique bem transparente. Cada vez que eu vou emitir aqui uma palavra, eu penso como que você vai interpretá-la. Mas se mesmo assim você tiver dúvida, fique à vontade, fale com a gente. Hoje os meios de comunicação são muito fáceis, bastante tranquilos, então você entra em contato conosco e nós vamos ter o maior prazer do mundo em ajudar você a sanar suas dúvidas, tá certo? Então, outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, compartilhe esses episódios com seus amigos, com seus familiares ou de repente com uma das pessoas que estão envolvidas com sintomas que nós vamos descrever aqui, tá certo? Hoje é um programa que vai exigir um pouco mais da nossa explicação, porque nós temos que falar para vocês de aspectos que você vai precisar imaginar um pouquinho, tá bom? Vou precisar da sua ajuda aí do outro lado. Posso contar com você? Espero que sim, espero que sim. Agora, claro, vamos lá, se você estiver dirigindo, se estiver numa situação onde não vai dar, você usa só a imaginação. Se você estiver em casa, por exemplo, você vai poder fazer pequenos exercícios
que vai te mostrar aquilo que nós estamos dizendo. Perfeito, então vamos lá. Olha, então esta questão do equilíbrio esquelético postural foi uma descoberta mais recente. Lá atrás, no passado, os meus antecessores falavam que a mordida, quando corrigida, mudava os pés. E eu falava assim, ué, que coisa esquisita, né? Aliás, foi assim que eu conheci a biorreprogramação bucal, que lá antigamente chamava de biocibernética bucal, pela primeira vez. A minha esposa hoje, a Vita Catarina, foi quem me despertou para pensar nesta coisa pela primeira vez. É claro, eu vou ser muito honesto para vocês aqui, quando ela disse, eu não acreditei. Estou sendo honesto. Eu gosto de ser honesto, gosto de ser transparente com as pessoas e eu acho que isso é uma característica que todos deveriam ter. Não tem nada de especial nisso. Eu acho que todo mundo tinha que ser assim. Mas foi assim. A Vita, ela me disse que ela tinha pé chato quando criança e o pai dela tinha corrigido colocando um aparelhinho na boca. Bom, talvez você tenha pensado exatamente como eu, né? Falar, isso não tem nada a ver. No entanto, muitos outros pacientes passaram, já muitos anos atrás, essa tecnologia que você está conhecendo hoje, talvez você já conheça ou já conheceu no passado, ela data de mais de 50 anos, né? E o primeiro sujeito, acho que eu devo ter mencionado nos programas anteriores, que falou que a postura esquelética sofre influência da boca foi em 1950, foi o William Balters. Acho que isso está no primeiro programa em mais detalhes, tá? O que se percebia? Colocava o aparelhinho na boca das crianças e os pais comentavam assim, olha, fulano acabava com o sapato em 2 meses, acabava com o tênis em 2 meses, agora não está mais desgastando o sapato. Ou fulano caía muito e agora não está mais caindo. Esses eram alguns relatos comuns, né? E aí nós começamos a observar que a postura dos pés realmente mudava, a postura dos joelhos realmente mudava, mas até então nós não entendíamos muito bem como que isso acontecia, de que forma que a arcada dentária estava trabalhando nesses quesitos. Agora, hoje em dia é bem mais fácil, né? Nós temos os sistemas de biometria, inclusive se você observar nas outras mídias, aquelas que a gente pode colocar fotografia ou imagens, você vai perceber, eu convido vocês a ver os vídeos do YouTube, convido você a ver as postagens no Facebook, no Instagram e até mesmo no LinkedIn e no Google. Como na página do Google, se você procurar, vão haver postagens mostrando imagens. E dentro dessas imagens, você vai perceber os sistemas de biometria. Hoje, a tecnologia nos permite fazer um processo onde você mede a força da mordida. E se ela pende mais para a direita ou para a esquerda? Você pode medir também a pisada. Quando o pé apoia no chão, ele se apoia e aí você sente a força daquele pé apoiando no chão. E através dos sistemas de biometria, você consegue medir isso em números, né? E aí, você pode observar que nas postagens que nós fizemos, e eu vou tentar aqui colocar isso tudo em palavras, quando a boca ela tem mais força na mordida de um lado, frequentemente se tem mais peso do pé do outro lado. E o que se verificou? Ao ajustar e equilibrar a boca, nós conseguimos ao mesmo tempo, simultaneamente, na mesma hora, ajustar o peso e a posição que os pés se apoiam no chão, tá? Isso, através dos sistemas hoje de biometria, você consegue ver. Biometria, para quem não sabe, são equipamentos que podem mensurar referenciais do seu organismo. Por exemplo, aquele reloginho que monitora o seu batimento cardíaco é um sistema de biometria. O aparelhinho que mede a sua pressão arterial é um sistema de biometria. E estes processos vêm ampliando e crescendo muito, tá? E já estão sendo aplicados em todas as áreas, inclusive na odontologia. Esses equipamentos nos ajudaram bastante porque eles nos fizeram entender, na verdade, certificar algo que já suspeitávamos. Agora pense um pouquinho. Se você pode ver a diferença na pisada, ajustando o dente, veja, sabe aquele quando você vai no dentista, ele faz uma restauraçãozinha? Se você nunca fez, talvez você conheça alguém, né? Põe um papelzinho, que é um papel carbono, você morde
esfrega para um lado para o outro, faz aquele movimentozinho assim, ó, esfregando. Aí, no momento que você esfrega, marca mais de um lado do que do outro, marca mais aqui do que ali, o dentista vai e ajusta. É esse ajuste que foi feito e muda. Nós fizemos experimentos também, por exemplo, com aparelhos bucais. Nós temos os sistemas que acho que vocês já conhecem, porque imagino eu que você já tenha ouvido os nossos episódios anteriores. Se você não ouviu, não perca, comece lá pega o primeiro e vem vindo para frente. Nós estamos criando uma boa sequência para você, para que você entenda muito bem. Aliás, compartilhe esses áudios, né, esses arquivos para os seus dentistas, para os seus médicos, porque isso pode enriquecer muito a prática da saúde, para os seus fisioterapeutas, fisiatras, osteopatas. São áreas que se interessam bastante pelo trabalho que a biorreprogramação bucal faz. Por quê? Porque a biorreprogramação bucal pensa no corpo de forma integral, né? Ela analisa o corpo de forma integral, não pensa apenas nos dentes como dentes e o sistema da articulação da boca. Ela entende que o corpo está todo relacionado. Então, por isso que eu digo que é muito importante isso para todo e qualquer dentista e é muito importante isso para todo e qualquer profissional que cuida da saúde das pessoas, tá certo? Então, voltando ao ponto aqui, esta questão das biometrias nos ajudaram bastante. Mas, como disse, lá atrás já tínhamos referências das crianças que deixavam de gastar seus sapatos, dos pais que percebiam que as crianças paravam de ter quedas, e isso tudo já trazia benefícios na saúde. Aos poucos, nós fomos compreendendo que o assunto era mais amplo. E eu acredito que o que me fez entender bem essa questão foi receber pacientes que chegavam com queixas de dores no pescoço relacionadas à extração dos dentes do siso. Ou seja, estas pessoas, por indicação de dentistas, passavam por um processo onde elas extraíam os dentes do siso. Pouco tempo depois, elas começavam a ter queixas de dores no pescoço. Os pacientes chegavam com esta queixa porque eu sempre me posicionei contra a retirada dos dentes do siso. Mas naquele momento eu não conseguia compreender. Eu sabia que a boca estava relacionada a todo o corpo. Eu sabia que alterações no processo da arcada interferiam na coluna vertebral como um todo, na postura do quadril, mas não sabíamos como. E esse foi um ponto muito importante que fez me entender o que estava acontecendo. Com o passar do tempo, nós observamos que o peso estrutural da boca, né? A boca, o peso, então você pensa o seguinte, ó, imagina aí, agora é aquela parte que precisa da sua imaginação. Imagine os seus olhos. O assoalho dos seus olhos é um osso chamado maxila. Então, a base, se você tocar bem embaixo do seu olho, assim, ó, eu estou tocando nesse momento, se você puder, faça o mesmo, bem na base dele tem um osso que se chama maxila, tá? Ele está apoiado num outro osso chamado zigomático, que é esse que faz a maçã da bochecha, sabe? A bochechinha aqui que faz ela ficar mais cheinha. E esse osso está apoiado em cima da maxila de novo. Ok, então toda essa estrutura do seu olho, da base do seu olho, que vai até o seu ouvido. Então se você escorregar o dedo e for lá para trás, vai até o seu ouvido. E desce através do que a gente chama de ramo da mandíbula, que é o queixo, né? A borda do queixo lá embaixo. Tudo isso é sua estrutura bucal, tá? Então, o fluxo nasal, o ar entra entre as duas hemifaces da maxila, tá? Então ela é dividida em duas partes. E o ar entra aqui pelo nariz por essa região. A maxila é onde fica preso os dentes da parte superior da sua boca. Os dentes ficam todos encaixadinhos ali, presos como se fossem em microelásticos fantásticos que a natureza cria ou criou, que nós chamamos de ligamentos periodontais, tá bom? Na parte de baixo, você tem um osso único, que é chamada mandíbula, e ela tem duas articulações. Esse vai ser com certeza um tema de um dos nossos episódios futuros, né? Porque a articulação da boca é a articulação mais complexa que existe no nosso organismo, porque é um único osso com duas articulações funcionando. E no entanto, olha que beleza, né? Eu estou usando aqui o tempo todo para falar com vocês. A natureza é linda, não é mesmo? Então vamos seguir, gente. Esse osso que se chama maxila,
Aí estão implantados neles os dentes inferiores. E veja, o que nós fomos aprendendo com o tempo, e essa questão do dente do siso foi muito importante. Nós estamos aprendendo cada vez mais e entendemos hoje que o peso estrutural da boca deve se contrapor à base do crânio. A análise correta para entender isso é colocar, essa é a análise mais simples, tem análises que você usa tomografias ou ressonância magnética para interpretar esta questão. A maioria dos centros de odontologia, no momento que eu estou falando para vocês aqui, ainda não fazem uma tomografia da cabeça toda, eles ainda estão trabalhando de forma parcial. A gente vem requisitando isso daí. Existem alguns trabalhos já sendo feitos na Itália, por exemplo, que faz a análise do crânio como um todo a nível radiográfico e estão entrando para a parte tomográfica. Na área médica é fácil, aí já se faz essa questão das tomadas com o crânio como um todo, mas o pessoal da área médica não está acostumado com as medidas que usamos na odontologia. Então ainda estamos caminhando e progredindo, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse episódio para você, a coisa está em desenvolvimento, mas não está pronta e madura para o uso de todos, tá? O entendimento é simples. O peso estrutural da sua boca, que é tudo isso que nós escrevemos aqui, ela tem que se contrapor à base do seu crânio. E a análise mais fácil, mais correta, é colocar uma pessoa de pé e aí você olha, esta região que está bem acima do nariz, quando termina o nariz, começa a testa, não é isso? Aquela região, ela é um trechinho que para algumas pessoas ela é toda reta em relação à testa, para outras pessoas a testa vai um pouco mais para trás, mas você tem que posicionar a pessoa de forma que esta região fique perpendicular ao solo, tá? Ela fique equilibrada e perpendicular ao solo. Então é muito importante esta postura, que aí você analisa como que é o desenvolvimento da arcada. Essa é a maneira mais simples de se interpretar. Como eu disse, tem tomografias, radiografias, ressonância magnética, que vai aprofundar, tá? Ainda estamos num processo de entendimento e desenvolvimento, tá, gente? Isso aqui é uma grande novidade que vem acontecendo no mundo. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, então estou colocando abertamente para que a gente possa desenvolver cada vez mais trabalhos, mais pesquisas para entender essa relação. Mas o que já dá para saber com toda certeza é de que esta interação existe e precisa ser verificada, estudada e entendida cada vez mais. Muito bem. Então, dentro desse princípio, a sua cabeça posicionando, aí você observa se a parte de cima, que é a maxila, ela se desenvolveu bem ou não. A parte de baixo, que é a mandíbula, se ela se desenvolveu bem ou não. E frequentemente você vai encontrar já alterações na posição da cabeça do indivíduo por causa das falhas de crescimento. Infelizmente, é muito comum que existam falhas de crescimento na estrutura da arcada. E toda vez que a arcada não cresce para frente, nós temos a parte de trás da cabeça mais pesada do que a boca. E aí começa o problema. Quem de vocês já foi à feira ou já foi ao mercado e saiu com uma sacola super pesada? Então veja, se você pega uma sacola super pesada com a sua mão direita, o seu corpo automaticamente vai pender para o lado oposto, que é o esquerdo. E se você troca de mão, coloca essa sacola pesada do lado esquerdo, ele automaticamente vai pender para o lado direito. Se você pega uma caixa pesada na frente, aqui nos seus braços, o seu corpo vai jogar para trás. E uma mochila muito pesada vai fazer o seu corpo pender para frente. Sabe aquele pessoal que viaja de mochilão, como chama? Então, você pode observar que quando está aquela mochila muito pesada, o corpo dele pende um pouco para frente. Isso é assim por diante, tá? Isso tudo serve para mostrar para vocês que o seu corpo é um sistema automático de equilíbrio e balanceio, ok? Então ele vai equilibrar e compensar tudo. Doutor, mas será que ele vai compensar um relógio? Vai. Será que ele vai compensar um brinco? Vai. Ele vai compensar tudo que tiver nele, assim como ele faz a compensação da sua boca. Então veja, se a sua arcada dentária não cresceu o que deveria para frente, não cresceu o que deveria para os lados, não cresceu o que deveria em altura, o peso estrutural fica menor do que deveria, consequentemente o peso maior está na parte de trás e nós já aprendemos com a feira, por exemplo, com a sacola pesada, com a caixa pesada, que o corpo vai na direção contrária à origem do maior peso. Por quê?
O corpo faz o seguinte, ele calcula o peso da sacola, por exemplo, calcula o peso do seu corpo e divide em relação ao eixo central dos seus pés. Ele faz o mesmo com a sua cabeça. Se a parte de trás está mais pesada do que a anterior, que é a boca, então ele vai jogar a cabeça para frente e em algumas vezes até faz uma rotação, inclinando a cabeça para trás, projetando mais o queixo à frente, de forma a conseguir o melhor equilíbrio possível, tá? Então é assim que o nosso organismo trabalha, buscando a melhor harmonização possível. No entanto, a partir do momento que essa cabeça faz esse movimento para frente e às vezes com rotação posterior, aí nós temos a chamada protusão de cabeça. Essa protusão de cabeça vai fazer com que a região das articulações na cervical, que é o pescoço, vão ficar com inclinação maior do que deveria. E isso favorece ao surgimento de problemas como protusão de disco, hérnias e, com o passar do tempo, vai acelerar a artrose, que é o desgaste das articulações, né? Todas as articulações do nosso corpo, com o passar do tempo, se desgastam. Mas o problema é quando ela se desgasta de forma desequilibrada e aí começam a surgir problemas de desequilíbrio, dor e sofrimento na vida do indivíduo, do paciente, certo? O ponto é que, a partir do momento em que a cabeça se adiantou, nós vamos ter um processo de compensação. Lembre-se, o seu organismo sempre vai compensar tudo. A partir do momento que a cabeça foi para frente, 2 movimentos são esperados, né? Então, é esperado que seu ombro e seu corpo, a região do tronco, a região torácica, da coluna da região torácica, ela vem um pouco mais para frente, tá? Isso acontece mais frequentemente nos homens ou nas mulheres que têm pouco desenvolvimento da mama. No caso das mulheres que têm a mama grande, que se desenvolveu mais, né? Aí nós temos uma situação onde o ombro fica para trás para compensar o peso da mama. As mulheres que têm esta alteração, né, de postura, quer dizer, a cabeça vai para frente e se por acaso o ombro estiver compensando o peso da mama, ela pode ter mais propensão a dores no pescoço, tá? Então veja, é muito interessante porque no passado muitas mulheres fizeram cirurgias plásticas para reduzir o tamanho da mama. No entanto, elas faziam esse tipo de cirurgia com o intuito de terminar ou eliminar dores na coluna. E o que se percebeu é que na maioria das vezes isso não resolvia. Veja, e por que não resolvia? A mama influencia no equilíbrio corporal? Sem dúvida nenhuma. No entanto, a causa não está na mama, a causa está na boca. Uma arcada que não cresceu, que não se desenvolveu, que não teve o seu processo de equilíbrio adequado, mudou o eixo da cabeça e a mama passa a ser um outro ponto de desequilíbrio. Da mesma forma, por exemplo, mulheres grávidas. A mulher, quando está grávida, a barriga cresce bastante, então o peso aumenta e ela curva para trás. Da mesma forma, o homem, quando começa a ganhar barriga, faz o mesmo processo. Ele muda a inclinação do corpo e do organismo dele. Tá certo? Então eu estou pegando exemplos práticos da nossa vida para que você consiga imaginar, diz que você ia precisar de imaginação, tá? Para que você possa entender um pouco mais esses detalhes, tá certo, gente? Então, bom, a cabeça foi para frente, aí o ombro vai ou para trás ou para frente, de acordo com a mama, mas em geral o ombro fecha um pouquinho mais, então faz aquele fechamento para frente, os ombros ficam mais fechadinhos, tá? Como se faz aquela pessoa tímida, né? Fica fechada. Então, é desta forma que se desenvolve. Aliás, no episódio não perca, né? O episódio que vai falar do emocional, que aí você vai entender que tem tudo a ver com a boca, as expressões corporais têm tudo a ver com a boca. Muito bem, seguindo em frente aqui. A cabeça, então, quando ela vai para frente, o corpo, o tronco vai. Isso vai fazer com que aumente-se a curva da lordose. Lordose, se você olhar uma pessoa de lado ou de trás, bem no meio da coluna, quer dizer, quase no final da coluna, chegando ali na região das nádegas, você vai ver que a coluna vai para frente. Esse é um desenho natural da coluna, tá? Ela tem uma curvatura ali e às vezes essa curvatura aumenta, então ela projeta o abdômen mais à frente e esse processo está relacionado principalmente aos nossos entendimentos até agora, à falha de crescimento do queixo, tá? O que nós temos observado é que a falha de crescimento da parte de cima, que é a maxila, favorece ao aumento da curva da cifose, que é essa curva do pescoço, tá?
E quando não se tem um bom desenvolvimento do queixo, favorece o aumento da curva da lordose, que é no meio da coluna. Isso, claro, vai ser muito estudado nos próximos anos. Nós vamos procurar cada vez mais entender profundamente isso tudo, mas como nós já temos todas essas suspeitas e as evidências clínicas que estão acontecendo, nós já mudamos o norte do nosso tratamento corretivo com base nesse princípio, a fim de buscar a melhor relação de equilíbrio para o paciente, tá certo? Muito bem. Então, dentro disso, se você observar uma pessoa de perfil de lado, ela de pé, você provavelmente vai encontrar as pernas e os braços dela inclinados para frente. Claro que a variação desse grau está relacionado, na maioria das vezes, com a variação do crescimento da arcada. Agora tem um exercício bem legal para vocês fazerem, olha só. Se você estiver tranquilo e estiver em casa, a maneira mais fácil de você se examinar é logo depois do banho. Se você tiver um espelho grande, fique de frente do espelho, né? Sem roupa, e aí você passa a analisar os detalhes. Primeiro, olhe de frente. Os exercícios bons é você pega e vai em frente ao espelho, fecha os olhos, mexe um pouco com os ombros, mexe um pouco, levanta um pé abaixo o outro, aí estabiliza tudo, fica calmo, quietinho, relaxado, com os braços soltos ao lado do corpo, olhando de frente. E aí você abre os olhos e mantém-se naquela mesma posição. Quando você observar, você vai perceber que você imaginava que estava com o seu corpo reto. No entanto, você pode perceber que a sua cabeça está inclinada mais para um lado do que para o outro. Pode perceber que o seu ombro está mais alto de um lado do que do outro. Pode perceber que o seu quadril está mais alto de um lado do que do outro. Pode perceber que o seu joelho é mais alto de um lado do que do outro. Pode perceber que os seus pés, um está inclinado para dentro, o outro para fora, os dois para dentro, os dois para fora. Isso tudo são processos onde o seu organismo está tentando fazer o melhor possível para te equilibrar. Agora, olhando para tudo isso, você imagina, caramba, se eu ficar andando assim 50 anos, 30 anos, 10 anos mais, 20 anos mais, como é que vai estar minhas articulações? Como é que vai estar a minha coluna? Então, óbvio que o corpo vai começar a manifestar sinais e sintomas. Eu não acredito em doença, tá, gente? Na maioria das vezes eu não acredito em doença, eu acredito que o corpo manifesta sinais e sintomas. Quando o paciente chega hoje na Odontobalance e nós colocamos um aparelhinho que é feito para trazer o equilíbrio para a coluna dele e ele deixa de ter dor no pé, deixa de ter dor de cabeça, deixa de ter dor no pescoço, deixa de ter dor do joelho, evita a cirurgia de joelho, por exemplo, nós fazemos isso buscando essa relação de equilíbrio. E o segredo está nas pistas especiais do sistema Polis, que também existe no sistema Dara, tá? Mas nós vamos ter um episódio específico só para falar sobre os sistemas em si. Aqui nós estamos ampliando o seu conhecimento e entendimento a respeito da sua saúde. Tá perfeito? Muito bem. Então, esta situação, aí você vê como fica a postura lateral. Veja, gente, quero pedir mais uma vez aqui, compartilhe estes episódios com seus amigos, parentes, queridos, com os profissionais que te atendem, dentistas, médicos, fisioterapeutas, porque nós queremos ampliar uma corrente do bem, ok? Certinho. Outra análise que você vai fazer é a análise frontal, né? Como você se viu no espelho, você está se vendo de frente, é mais difícil você se analisar de lado. Se você fizer o exercício da seguinte forma, joga o seu queixo para frente, coloque de um jeito que ele fica assim, ó, bem o queixo para frente. Estou simulando aqui junto com você, ó. Prende o dente na melhor posição possível. Então você trava ali o dente na melhor posição possível, desde que não te gere dor. E aí você caminha um pouco. Anda para um lado, anda para o outro, mexe ombros, mexe pé, levanta a perna, baixa a outra e vai diante do espelho outra vez. Quando você chegar diante do espelho outra vez, você vai notar que a sua postura mudou. Aí você vai falar assim, nossa, mudou mesmo. E se não mudou, corra para fazer um processo de ou osteopatia, ou terapia crânio-sacral, ou quiropraxia, para destravar os músculos do seu corpo, porque se eles não responderem, não mudar a postura do seu corpo, ele está travado. Precisa destravar, tá bom? Outro exercício que você pode fazer é pegar o seu queixo e deslocar ele só para o lado direito ou só para o lado esquerdo. Aí anda de novo, se mexe um pouco, vai diante do espelho e observe. De preferência, quando chegar diante do espelho, se mexe um pouco com os olhos fechados,
para que você não fique sugestionado ao processo. Então você vai perceber através disso, você pode fazer isso com seus filhos, você pode fazer isso com seus pais, você pode fazer isso com qualquer pessoa e você deve notar de imediato uma mudança postural. Se não acontecer, significa que a estrutura daquele indivíduo precisa ser liberada, os músculos estão travados, tá? Veja bem, a boca vai sempre influenciar no equilíbrio do corpo. Então, olhando de frente, quando a arcada cresce mais para um lado do que para o outro, a cabeça tende a girar para o lado oposto. Vamos supor, se a arcada cresceu mais para o lado direito do que para o lado esquerdo, a cabeça tende a inclinar para o lado esquerdo. O ombro direito tende a subir e o esquerdo baixar. E aí você vê toda a estrutura corporal se alterando, tá? E vice-versa é verdadeiro e nem sempre segue essa mesma linha. Às vezes, o corpo cria alterações de equilíbrio no meio do processo, porque tem vários outros processos acontecendo junto, tá? A questão de postura, de hábitos, a questão visual, a questão auditiva, a questão podal, tudo isso faz parte do equilíbrio do organismo, tá? Então, veja, aqui nós fizemos um apanhado geral para que você entenda a relação que existe entre a sua boca e a postura esquelética. Te dei aqui alguns exercícios que você pode comprovar isso em casa, né? Você pode realmente verificar que a sua arcada dentária altera a sua postura imediatamente se você modifica a posição do seu queixo. Então, isso acontece e acontece sempre. Pode ser testada milhares de vezes. Nos casos que não respondem, tem que procurar ajuda profissional para destravar, como eu disse. Tá certo, gente? Olha, nós estamos aqui finalizando mais um episódio. Nesse episódio falamos do equilíbrio esquelético postural. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, faça o seu comentário, mande uma mensagem para a gente, faça o seu comentário, porque vai enriquecer e fortalecer essa nossa vontade de levar para as pessoas conhecimento e entendimento. Peço mais uma vez, compartilhe, né? Compartilhe esses áudios com os seus amigos, parentes, com as pessoas que você acha que pode ser interessante, porque o nosso intuito é muito simples, né? O nosso intuito é ajudar as pessoas a entender a saúde delas e tomar as decisões certas para fazer o tratamento adequado, de forma a aumentar essa qualidade de vida e saúde, tá? É muito legal levar as crianças para uma consulta de diagnóstico nos primeiros anos de vida. Primeiros anos de vida, vamos ser mais específicos. A partir dos 3 anos de idade, uma criança pode passar por uma consulta e entender se existe ou não alguma falha de crescimento e nesta idade já se pode até fazer correções. Esses dias atrás, nós pegamos um caso de um garotinho de 4 anos de idade, mas uma boquinha minúscula. E o garotinho tem uma série de problemas de saúde. Tenho certeza que ele vai ser muito beneficiado através do uso de um aparelho que é o pólis corretivo. É uma modalidade que vai criar uma melhor relação de equilíbrio para a coluna, para a respiração, para o equilíbrio bioquímico digestivo e assim por diante. Emocional, como nós vamos falar nos próximos episódios, tá bom, gente? Aliás, o próximo episódio é o emocional. Não perca o próximo episódio que nós vamos estar falando sobre as questões do emocional ligado à boca, ok? Um grande abraço para todos vocês e muitíssimo obrigado mais uma vez por estar conosco e não perca o próximo episódio da Odontologia do século XXI. Tchau, tchau!